muito ansioso, não no sentido negativo da pressão ou de ansiedade, mas ansioso no sentido de desejoso, talvez seria a palavra melhor, para repartir com vocês essa palavra que é algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Então eu queria convidar você, ainda dá tempo, faça um share aí dessa transmissão, convide seus amigos, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer nesse momento. Eu espero de todo meu coração que te alcance, que seja bênção para a sua vida, que chegue à sua casa. Queria, no entanto, pedir você que você desse muita atenção. Eu vou tentar ser breve, você não se disperse, não desvie sua atenção para você ter a oportunidade de entender o verdadeiro sentido dessa palavra. O texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Vou ler 11 versículos, do 1º ao 11º. Isaías, capítulo 58, versículos de número 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. É Deus dizendo através do profeta que ele precisava comunicar uma mensagem ao povo de Deus. E a mensagem continua. Deus falando através do profeta: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o ouvistes, ou e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais, falando que mesmo depois do jejum, as pessoas conservam esse espírito violento, esse espírito beligerante, esse espírito agressivo. E ele diz que o jejum termina em brigas e socos brutais e continua: vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu, o que você encontrou, e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria, ou seja, com perda, com perder de si, tirar de si, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa situação que nós estamos vivendo, essa atual, dessa pandemia, dessa problemática na saúde, do perigo, eu sei que ela tem angustiado muita gente, tem trazido medo, tem trazido preocupações e preocupações legítimas. São pessoas que pensam o que vão acontecer ou o que vai acontecer com a sua própria saúde, com a saúde de pessoas que amam, com seus entes queridos, tão preocupado com o trabalho, justamente preocupado, até quando vão conseguir. Então tem muita preocupação no ar.
E eu também tenho uma preocupação, eu tenho uma inquietação. E essa preocupação e inquietação que eu compartilho com vocês não é necessariamente voltado para essa pandemia, mas pelo que a pandemia está fazendo no meio do povo que se chama cristão. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas que se chamam cristãs, elas estão vivendo praticamente do mesmo modo daqueles que não têm Deus. Praticamente da mesma maneira daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm fé. Porque estão se angustiando igual a quem não tem esperança. Qual é a minha preocupação ainda? É que nesse momento, para resolver o problema, a gente lance mão de atitudes, a gente comece a fazer coisas que parecem ter caráter cristão, mas no fundo tem uma única motivação: resolver os nossos problemas. E lembre-se, a nossa história de vida não é para resolver problemas, a nossa história de vida é para sempre nos levar para perto de Deus, é para nos transformar, é para nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus. Então, quando eu li esse texto essa semana, eu queria repartir algumas coisas que Deus foi incomodando o meu coração, falando no meu coração a partir desse texto. Uma das coisas que Deus trouxe muito forte no meu coração está no versículo 2 e 3. Que a aparência religiosa, queridos, é impotente diante de Deus. A aparência religiosa é impotente, não impressiona, não causa comoção em Deus. Olha o que os versículos 2 e 3 diz: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, mas é só aparência, é somente isso, é superficialidade. O Senhor está dizendo, quem olha até acha que vocês realmente é o meu povo. Quem vê vocês com esse desejo de que as coisas sejam corretas, de que vocês tenham respostas certas, até pensam que vocês realmente vivem assim, mas não é. Então minha preocupação é que nós estejamos nos apoiando tanto na aparência religiosa que nós temos, nos cultos que nós fazemos, nas músicas que nós cantamos, nos ritos que nós cumprimos, e achamos que isso vai fazer com que Deus, o Criador dos céus e da terra, se volte para nós e responda às nossas orações, os nossos desejos, os nossos pedidos, os nossos gritos, os nossos anseios, o socorro, pedido de socorro que está entravado na nossa alma. Então, quando nós imaginamos que essas posturas religiosas fazem alguma coisa, o profeta vem e diz o seguinte, versículo de número 9: só depois que vocês mudarem, só depois que vocês forem transformados, está no versículo de número 9, aí sim você clamará ao Senhor e Ele te ouvirá. E é interessante que o próprio Isaías, no capítulo 1 do seu livro, nós lemos o capítulo 58, mas se você tiver curiosidade, voltar lá no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías e ler alguns versículos, como eu vou citar para vocês, vocês entenderão melhor o que Deus está falando. No capítulo 1, versículo 3, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende nada. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Mas sabe que tudo isso está acontecendo debaixo de uma premissa religiosa. Olha o que os versículos 11 e 15 agora dizem. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos de cordeiros e de bodes. Parem de trazer ofertas inúteis. Não é que as ofertas são inúteis. É que a motivação do coração para trazer as ofertas não condizia com aquilo que Deus esperava do seu povo. Porque postura religiosa não impressiona Deus. Quantidade de dinheiro não impressiona a Deus. Devoção religiosa não impressiona a Deus. E ele continua.
Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Imagina o que Deus está dizendo. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Versículo 15 agora. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Vocês estão prestando atenção no que a Bíblia Sagrada está dizendo, querido? O próprio Deus está dizendo o seguinte: quando as coisas derem um revés, quando tudo ficar difícil, quando vocês correrem para mim, quando vocês clamarem a mim, quando vocês me pedirem por socorro, eu vou fechar os meus olhos. Que mensagem mais pesada da parte do nosso Pai. Vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue, ou seja, está cheio de culpa. Queridos, é momento de nós entendermos o que Deus realmente espera de nós. O que Deus quer de nós. Deus não quer um povo que no momento de uma pandemia bate os seus joelhos no chão e porque estão desesperados, com medo de perder a vida própria ou de alguém que ama, de ver a sua empresa fracassar financeiramente ou de ver a dificuldade financeira bater na sua porta, batem os joelhos no chão e clamam, e clamam, e clamam, e clamam dia e noite ao Senhor. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós sejamos transformados e que a gente faça o que realmente agrada a Deus, não para o agradar, mas porque vivemos de uma maneira que agrada o Senhor. Tem um outro conceito que saltou aos meus olhos lendo esse texto. É que a nossa prática religiosa, ela será eficaz, se de acordo com a vontade de Deus. Esse é o ponto, olha. De um lado, a impotência religiosa para fazer com que Deus faça alguma coisa. Deus não está à venda. Deus não é manipulado pelos nossos dinheiros, pelo nosso clamor, pelos cânticos evangélicos, pelas rezas que nós fazemos. É impotente diante de Deus. Mas a nossa prática religiosa pode ser eficaz se estiver de acordo com a vontade de Deus. Se estiver em sintonia com a vontade de Deus. Presta atenção comigo. Domingo passado, o presidente do nosso país, o presidente Jair Bolsonaro, decretou um dia de jejum. No domingo. As pessoas orarem, jejuarem, para que Deus pudesse pôr um fim nesse vírus, para que Deus pudesse ter misericórdia da nação brasileira, enfim. Jejum é bíblico? Sim. É correto jejuar? Sim. Jejum agrada a Deus? Depende. Depende. Veja o versículo 5 do capítulo 58. É uma pergunta. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, se deite sob pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então está aí a resposta. Jejum é bíblico? É bíblico. Jejum agrada a Deus? Depende. Se for dessa maneira, não. Se for um dia como uma penitência que nós fazemos para poder comover Deus, para mexer com Deus, para fazer com que Deus faça algo em nosso favor, isso é barganha, não tem nada a ver com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Por que que Deus diz que esse jejum não é agradável a Ele? Continua lendo o texto, você vai entender. Porque ele é exterior, porque ele é de fachada apenas, porque ele não representa o coração, porque ele não é fruto de uma vida que conhece a Deus, que foi transformado, que foi mudado, porque ele não é fruto de uma compreensão nova de como nós devemos viver. É um jejum que dá ibope. É um jejum que tem características políticas. Eu não estou dizendo só lá do Brasil. Aliás, a última coisa que eu quero é entrar em qualquer conceito sociopolítico do nosso país. O que eu estou dizendo é que essa ideia de um dia de jejum desassociado da vida com Deus, isso não causa em Deus outra coisa senão rejeição. Enquanto jejuam,
Um dia, né? Fizemos um jejum de um dia. O nosso país, Brasil, está no top das seguintes listas. Uma das maiores corrupções do mundo, uma das nações mais corruptas do mundo. Está entre os 5 países, cabeceira, em desigualdade social. Má distribuição de renda. 1 em cada 5 pessoas do Brasil vivem abaixo da linha de pobreza. Um dos países com o maior índice de suicídios do mundo. E, ao mesmo tempo, campeão mundial em cirurgia plástica. Um dia de jejum. O que é isso, irmãos? É por isso que Deus diz, não me agrada. Não me agrada vocês se entorpecerem com a ideia de que um dia de jejum vai mudar vai fazer com que eu me dê a vocês, que eu socorra vocês, porque existe uma vida de iniquidade, de impiedade, existe uma vida de não caminhar segundo o que eu quero. Então, nesse sentido, jejum é bíblico, jejum é bom, mas esse jejum não agrada a Deus. Porque não parte de um coração que foi transformado, não parte de uma vida que compreendeu a Deus, não parte de uma mente que foi transformada. Porque nós jejuamos um dia, o problema é resolvido, o pobre continua sem ter o que comer, as mulheres continuam sendo assassinadas, a violência está para todo lado, a corrupção é enorme, inclusive na igreja, e nós estamos vendendo bênçãos para que Deus possa fazer alguma coisa. Por isso que o texto é tão pesado de Isaías. É por isso que ele disse com todas as palavras. Mas teve uma outra coisa que também saltou aos meus olhos quando eu estava meditando. Porque quando eu fui meditando e percebendo essa impotência religiosa, eu fui percebendo que há uma diferença daquilo que a gente faz, da maneira que faz e da maneira que Deus diz que lhe agrada, e nós não estamos, na maioria das vezes, preocupados com a maneira que agrada a Deus, nós estamos, na maioria das vezes, preocupados com a maneira que dá certo. Foi criando assim uma comoção no meu coração. O dia que eu meditei nesse texto, minha mente ficou pesada, meu coração ficou apertado, até que eu entendi uma coisa: nós podemos recomeçar. E é por isso que eu quero repartir essa mensagem com vocês hoje. Nós podemos recomeçar. Deus está nos dando, queridos, uma oportunidade fabulosa, uma oportunidade maravilhosa de reconhecer, de se arrepender, de voltar atrás, de fazer diferente. Alguém disse assim, fizeram um daqueles charges, aqueles cartoons que aparecem aí na internet, e supostamente uma conversa entre o diabo, entre Satanás e Deus. E Satanás vira para Deus e diz assim: eu com um vírus fechei a sua igreja. Aí Deus responde, vocês têm que entender que é uma charge, né, uma caricatura, uma brincadeira. Deus responde dizendo assim: que engano, você fechou um templo, eu abri uma igreja em cada casa. Nós estamos tendo oportunidades maravilhosas de desigrejar, não no sentido de abandonar a comunhão, porque nada é mais precioso do que isso. Eu iniciei isso aqui dizendo do quanto eu tenho saudade, mas de desigrejar no sentido de imaginar que a igreja é aquele lugar e que os outros dias da semana tem um cidadão, tem uma mulher, tem um rapaz, uma moça, que não tem nada a ver com a comunidade de Cristo. Não, nós estamos tendo a oportunidade de entender que nós somos igreja 24 horas por dia, todos os dias. Estamos tendo a oportunidade de entender que somos igreja na nossa casa. Tem filhos para serem ensinados no Evangelho. Que tem irmãos que a gente pode estender a mão. Gente que a gente pode dar uma ligada, ver como está, fazer um mimo, um carinho. Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos para Ele e de mudarmos essa compreensão. Porque se isso acontecer, irmãos, vocês verão o que nós veremos ainda se isso acontecer. Espera aí um pouquinho. Versículo 4 do capítulo 58. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Está mais claro do que o sol ao meio-dia a mensagem de Deus. Não existe compatibilidade com o estilo de vida, não tem nada a ver com o jejum. Não existe compatibilidade com o estilo de vida que vocês estão vivendo e o que vocês querem que eu faça. Não tem sintonia. E aí ele começa a dizer qual é o jejum
que ele gosta? Ou o que agrada a Deus? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, vai entendendo, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Quantos estão tendo a oportunidade de dividir o pouco que tem com alguém? Uma experiência vivida por mim aqui na igreja, nesses dias que nós estamos reunindo alimentos para distribuir com as pessoas. Conversando com uma senhora, e ela vive só, e ela veio trazer duas, eu não vou dizer o que é para não ficar tão evidente para a pessoa assim, duas coisas, vamos supor, dois pacotinhos. E aí eu estava falando com ela e agradecendo, e sei a dificuldade que ela luta. Falei, mas você foi levar? Ela disse assim, eu tinha 4, pastor. Então eu peguei 2 e doei, e fiquei com 2. Não é esse o jejum que Deus espera, queridos? Partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu. Está falando de bondade, está falando de justiça social, está falando de preocupação com quem sofre, está falando da gente desencastelar e olhar para o mundo como sendo a nossa paróquia, está falando da gente pegar o que tem e abrir mão um pouquinho em benefício dos outros, está falando de você não chegar no supermercado e limpar a prateleira achando que você é o único que precisa de comida. Vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo, versículo 59, a parte B. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar. Em outras palavras, se a comunidade de vocês forem pura, se vocês forem cristãos autênticos, se o coração de vocês forem limpos, se vocês limparem as suas mãos, lavarem o seu coração, se vocês forem retos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês quiserem bem um ao outro, se um defender o direito do outro, se as famílias forem preservadas por causa da nossa interferência, tudo isso é eliminar esse dedo opressor, o jugo, a falsidade no falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Entenderam? Entenderam o que agrada a Deus? Deus não se agrada de rituais, Deus não se agrada necessariamente das nossas músicas, que embora eu acho que lindas as canções e os meninos cantaram belamente, não, Deus não se impressiona com os nossos templos. Aliás, eu acho que Deus mostrou para nós que os nossos templos não valem praticamente nada. É um invólucro, é um abrigo, é um lugar para a gente estar. Mas o que importa é o templo do Espírito Santo que nós somos. Entenderam? Quando agimos assim, quando nós vivemos assim, o conhecimento de Deus nos transforma. Deus olha para nós e Ele não vê atitudes para manipulá-lo. Ele vê uma vida que entendeu o cristianismo. Ele vê uma vida que entendeu o evangelho. Ele vê uma vida que conheceu Jesus. E aí sim, versículo 8. Aí sim, se isso estiver presente, a sua luz irromperá como a alvorada, vai romper a escuridão e prontamente surgirá a sua cura. A cura que nós tanto buscamos, querido. Deus está dizendo para mim e para você que nós podemos tê-la se o nosso coração se inclinar para a verdade, se nós entendermos o nosso propósito e papel na terra, se nós soubermos por que Deus nos fez como comunidade dos filhos dele, e se nós estivermos dispostos a viver, aí sim romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, versículo 9, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Os céus não estão blindados, mas as nossas iniquidades, o nosso modo operandi, o nosso modo de vida, o estilo da nossa espiritualidade faz diferença entre nós e o nosso Deus. Você clamará e Ele te responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui, que é mais que nós queremos? Nesse momento de angústia, é levar a voz aos céus e saber que Deus responde dizendo, Manuel, estou aqui, estou próximo, estou perto, estou com você. Então a sua luz despontará nas trevas, a sua noite será como o dia. Versículo 11, o Senhor o guiará constantemente. Você vai saber que decisão tomar. A angústia não vai assolar sua alma, o desespero não vai ganhar sua casa. Você saberá o caminho, a direção, a decisão a ser tomada, porque o Senhor está na sua vida.
E porque a sua mente foi transformada, foi renovada. Você não é um religioso, você não é o portador de uma religião inútil, inoperante, que quando tem um problema, bate o joelho no chão, para de comer 1 ou 2 dias e acha que isso muda o céu. Não, você é uma pessoa que anda com Deus, vive com Deus, entende o seu papel, a sua natureza, o seu propósito, e Deus em você, a sua vida dia a dia, ela vai sendo direcionada pelo Senhor. E ele termina dizendo o seguinte: satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Nós não precisamos de lugar perfeito, queridos. Qualquer lugar é perfeito quando a presença de Deus está em nós. O Senhor transforma o nosso pranto em danças, e aqui ele está dizendo que o Senhor transforma a terra ressequida num lugar cheio de plantas, de vida. Porque ele diz assim: fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte, cujas águas nunca faltam. Nós vamos encerrar esse nosso tempo aqui juntos, de diálogo em torno da palavra, sob o sopro do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria terminar essa palavra, como eu tenho feito todos os domingos, se você está prestando atenção, com um apelo, com um chamado, porque esse é um texto profético, e esse é um texto onde o profeta veio com a palavra de Deus em retorno às petições dos filhos de Deus, do povo de Israel. Eles começaram a clamar, eles começaram a pedir, eles começaram a buscar, e Deus manda o profeta com uma palavra. Então, nesse momento, eu queria dar a você a oportunidade de recomeçar, de entender a impotência dessa prática religiosa, a impotência desses ritos vazios de significado, porque não partem do coração. E agora, aí na sua casa, queria te convidar para você tomar uma decisão. Se você não conhece Jesus como seu suficiente, único Salvador, eu queria que você fizesse isso agora, te convidar a fazer isso. Mas você não vai entregar a vida para uma igreja, porque nem tem igreja para você ir. É para Jesus. É transformar sua mente e seu coração. Se você já é um cristão, eu quero que você repense se o seu jejum não tem sido exatamente isto, ou qualquer outra prática religiosa que você tenha. Isso que Deus diz: eu não quero, eu não aguento nem olhar, não me faz nenhum bem, parem com isso. E diga agora para o Senhor: Senhor, eu preciso refazer minha história de vida. Vamos orar? Senhor Jesus, oh Deus, obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque é uma palavra tão dura que o profeta trouxe, Senhor. Mas é uma palavra tão necessária para que o nosso coração não seja enganado, Senhor. Para que a gente não seja ludibriado por uma proposta religiosa. Para que a gente não seja seduzido para uma vida mais fácil de apertar botões e chamar um Deus que vem em nosso favor. Não nos deixe ser enganados, Senhor, por propostas que parecem mexer com o Senhor positivamente, mas na verdade, tudo o que fazem é fazer com que o Senhor feche os seus olhos e não nos contemple. Eu oro por uma pessoa que tiver entendido a mensagem do Evangelho nessa noite e entregar a sua vida ao Senhor. Eu oro a Deus por uma pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho nesse dia e agora se dobre e feche os seus olhos e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem festa no céu quando um pecador arrepende. Senhor, mas eu oro por milhares e milhares de cristãos que precisam recomeçar hoje, que precisam abandonar esse pensamento, Senhor, de que fazer certas coisas religiosas, desassociado daquilo que o Senhor ensina, vai trazer algum benefício, algum proveito. Nós precisamos de transformação, Senhor. Tem que haver arrependimento nas nossas casas, tem que haver mudança de atitude, tem que haver volta ao Senhor.
Tem que haver choro, arrependimento, desejo de mudança e acima de todas essas coisas, tem que haver posicionamento coerente com a tua palavra. Faz isso, Senhor, nessas casas agora, sobre essas pessoas. Eu oro por cada um deles, peço que o teu Espírito Santo, que, ó Deus, já foi derramado nesses lares, possa estar agindo de uma forma muito poderosa. E ministro sobre vocês a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante a sua face e te dê shalom, te dê a paz que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente hoje, mas por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.